Brasileiro, você sabe, né? Tudo dá no frasco. Salário, comida, família. O brasileiro, como sempre, leva no frasco. Já não sabe! Mas hoje nós vamos falar de uma coisa importante, somente para nós da periferia, que sempre levamos no frasco. Por exemplo, do flagrante. O que é um flagrante? É quando uma pessoa é pego em uma atividade ilícita e que vai preso por aquela atividade. Quem é que pode dar um flagrante numa pessoa? Qualquer pessoa pode dar um flagrante no outro. Por exemplo, o cara está ali roubando um celular. Você passa, está roubando, você dá um flagrante nele, prende ele e apresenta ele a uma autoridade policial. Ou um próprio policial dá um flagrante daquela pessoa. E o flagrante, ele pode ser no momento, ou pode ser uma pessoa perseguida pela própria vítima, e a vítima segurar aquela pessoa e dar o flagrante, leva para a autoridade policial, que na verdade é um delegado de polícia, lá na delegacia, e lá ele faz o registro daquela prisão, o que aconteceu, e pega as testemunhas, faz o auto de prisão, comunica e o preso assina um documento como ele está sendo preso, detido. A vítima também é ouvida, faz a oitiva da própria vítima, que vai explicar como aconteceu aquele problema, e etc. Então a pessoa vai preso, vai para a cadeia, mas antes de ir para a cadeia, ele tem que passar pela audiência de custódia. Então a autoridade policial, ela vai ter 24 horas para apresentar aquela pessoa que está detida, devidamente detida, porque o flagrante, ele tem um rito e tem que ser cumprido todo o rito do flagrante. Inclusive o preso, ele tem que comunicar a alguém, ou da família, ou advogado, ou qualquer pessoa que ele achar que deve, ele tem esse direito de comunicar, e aí depois aquela autoridade policial vai levar ele até um juiz que vai analisar a prisão. Se a prisão dele tiver toda legal, tudo bem, ele vai ser recolhido, aí o juiz é que vai decidir. Se a prisão dele está com algum rito ilegal, que tem que ser cumprido um rito de prisão, o que acontece? Ele vai solto. É por isso que às vezes a gente fala, a polícia prende, a justiça solta. Não é assim. É porque às vezes na prisão tem alguma coisa que foi feito e que não era ser feito, está fora da lei. Por exemplo, às vezes uma pessoa é presa, numa periferia principalmente, é espancado, apanha, é algemado sem necessidade, e chega lá na autoridade policial e não é comunicado, eu prendi ele, algemei porque ele queria fugir. Mas o camarada foi detido, não resistiu à prisão, não cometeu nada, houve realmente o crime. Mas ele não reagiu nem nada, concordou com a prisão, entrou na viatura, foi preso, pronto, acabou. Mas se houve alguma reação dele e o policial que prendeu, alguém que prendeu, teve que agir um pouco de força naquela prisão, ele tem que registrar por que ajuda daquela forma, por que ajuda daquela maneira. Porque do contrário, quando chega na audiência de custódia, e geralmente o réu se apresenta, né, o futuro réu se apresenta com um advogado, o juiz vai perguntar, você foi agredido? Você foi algemado? Algemado por quê? Me torturaram? Bateram com você? Prenderam você? Depois deram uma volta na cidade, passearam com você dentro da viatura e depois trouxe você? Ah, sim. Então o juiz vai e solta, porque a prisão ficou ilegal, embora ele tenha cometido o crime. Entendeu? Esse é o caso do flagrante. É importante dizer. Mas o cara cometeu um flagrante, o domicílio, a nossa casa não pode ser invadida, mas no caso de um flagrante pode. Se o cara cometeu o delito, ele sai correndo, a polícia atrás, ele entra dentro da casa dele, a polícia pode entrar naquele mesmo exato momento e prender ele dentro de casa. Fora disso, não pode invadir a casa de ninguém sem uma ordem judicial para prender aquela pessoa. Entendeu? Então é mais ou menos assim a ideia do flagrante, que eu estou falando para pessoas de comunidade,
né? Porque, por exemplo, outro dia me contaram um caso que o rapaz estava fumando um baseado de maconha, a polícia chegou, ele é trabalhador, mostrou a carteira dele, mostrou o crachá da empresa e fizeram ele comer o baseado da maconha. Quer dizer, uma tortura. Então aí, o preso está sendo espancado, apanhar e etc., passar certos constrangimentos, claro que é crime de tortura, e aí, meu irmão, de réu ele passa a ser vítima. Por isso que geralmente, às vezes, né, não estou acusando ninguém, a polícia prende e a justiça solta, devido à ilegalidade, vamos assim dizer, do crime, ilegalidade ou do rito do flagrante. Então, como eu sempre digo, o brasileiro, o pobre, não tem como pagar advogado, às vezes fica preso numa ilegalidade, porque brasileiro só leva no frasco.